Oi, esse é o canal J Me Ajuda, produzo meus vídeos aqui segunda, quarta e sexta, 5h30 da tarde, sobre enfermagem, saúde, educação, internet, empreender. Então hoje vamos falar sobre educação, então vamos para a tela do computador. Título 4 do regime disciplinar. Capítulo I dos deveres. Artigo 116. São deveres do servidor. I. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Segunda, ser leal às instituições a que servir. Terceira, observar as normas legais e regulamentares. Quarta, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. V. Atender com presteza. A. Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. B. A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. C. As requisições para a defesa da fazenda pública. Sexta, levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. Sétima, zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Oitava, guardar sigilo sobre assunto da repartição. Nona, manter conduta compatível com a moralidade administrativa. X. Ser assíduo e pontual ao serviço. 11. Tratar com urbanidade as pessoas. 12. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Parágrafo único. A representação de que trata o inciso 12 será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa. Capítulo 2 das proibições. Artigo 117. Ao servidor é proibido I. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Segunda, retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Terceira, recusar fé a documentos públicos. Quarta, opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. V. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Sexta, cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Sétima, coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical, ou a partido político. Oitava, manter sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. Nona, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. X. Participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. 11. Atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau, e de cônjuge ou companheiro. 12. Receber propina, comissão, presente, ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. 13. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. 14. Praticar usura sob qualquer de suas formas. 15. Proceder de forma desidiosa. 16.
utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. 17. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. 18. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Capítulo 3. Da acumulação. Artigo 118. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Primeiro, a proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos estados, dos territórios e dos municípios. Segundo, a acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Artigo 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Artigo 120. O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente dois cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos. Capítulo 4. Das responsabilidades. Artigo 121. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Primeiro, a indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 46, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Segundo, tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva. Terceiro, a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida. Artigo 123. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade. Artigo 124. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Artigo 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Artigo 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Capítulo V. Das penalidades. Artigo 127. São penalidades disciplinares. I. Advertência. Segunda, suspensão. Terceira, demissão. Quarta, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. V. Destituição de cargo em comissão. Sexta, destituição de função comissionada. Artigo 128. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Artigo 129. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do artigo 117,
incisos e a 8ª, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Artigo 130. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Primeiro será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Segundo, quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50%, por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Artigo 131. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Artigo 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos: I. Crime contra a administração pública. Segunda, abandono de cargo. Terceira, inassiduidade habitual. Quarta, improbidade administrativa. V. Incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição. Sexta, insubordinação grave em serviço. Sétima, ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Oitava, aplicação irregular de dinheiros públicos. Nona, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. X. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. 11. Corrupção. 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 13. Transgressão dos incisos 9 a 16 do artigo 117. Artigo 133. Verificada em processo disciplinar acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos. Primeiro, provada a má-fé, perderá também o cargo que exercia há mais tempo e restituirá o que tiver percebido indevidamente. Segundo, na hipótese do parágrafo anterior, sendo um dos cargos, emprego ou função exercido em outro órgão ou entidade, a demissão lhe será comunicada. Artigo 134. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão. Artigo 135. A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada nos termos do artigo 35 será convertida em destituição de cargo em comissão. Artigo 136. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos 4ª, 8ª, x e 11 do artigo 132, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 137. A demissão,
ou a destituição de cargo em comissão por infringência do artigo 117, incisos 9 e 11, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 anos. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 132, incisos I, 4ª, 8ª, x e 11. Artigo 138. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 139. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses. Artigo 140. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 141. As penalidades disciplinares serão aplicadas pelo Presidente da República, pelos presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Segunda, pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior quando se tratar de suspensão superior a 30 dias. Terceira, pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 dias. Quarta, pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. Artigo 142. A ação disciplinar prescreverá. Em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Segunda, em 2 anos, quanto à suspensão. Terceira, em 180 dias, quanto à advertência. Primeiro, o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Segundo, os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Terceiro, a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. Quarto, interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Então, você gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais e sua rede de imagem como o Telegram e o WhatsApp. E aqui na descrição a gente tem vídeos relacionados, também temos playlist sobre educação, saúde, enfermagem, internet e empreender. Aqui na descrição também temos produtos gratuitos sobre e-book, curso e outros produtos digitais. Aqui embaixo temos o link também para você ser afiliado de 4 e-books. Cada e-book tem 7 bônus, oferecendo 40% de comissão. Fornecemos também material de divulgação como imagem, texto e vídeos. Então te aguardo aqui na descrição e até o próximo vídeo. E então se inscreva no canal, clique no sininho